Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira eu tô aqui trazendo conteúdos para te ajudar a planejar o seu parto domiciliar, conteúdos baseados em evidências científicas. Claro, não é achismo, não é fake news, é conteúdo baseado em evidência, medicina baseada em evidência científica que eu aprendi nas minhas formações como doula, como educadora perinatal e na minha vivência como parturiente, tanto tendo um parto normal hospitalar quanto tendo um parto natural domiciliar. Então pode confiar em mim que eu tô trazendo conteúdo aqui para te ajudar. Hoje eu vou falar sobre os locais, segundo um estudo da Cochrane Review 2012, vou colocar aqui embaixo para vocês, os locais mais indicados para o parto vão ser os que eu vou citar daqui para frente, mas o interessante é que o estudo concluiu que, olha só, o trabalho de parto evolui melhor espontaneamente quando a parturiente está em casa de parto, centros de parto ou um quarto propício para um parto normal. Esses locais diminuem as intervenções médicas e aumentam a satisfação materna. O último local considerável para assistência ao parto baseado em evidências, como mostra o estudo, é o hospital. Então veja a ordem de locais mais seguros para um parto acontecer segundo a Cochrane Review 2012, e vale ressaltar também que desde 1996 a Organização Mundial da Saúde declarou, publicamente que a escolha de parto, de local de parto, é da mulher. Se você tem dúvidas sobre isso, eu tô fazendo uma playlist aqui, toda quinta-feira eu tô falando sobre isso, desde o início, o que é um parto domiciliar, como planejar se você pode ou não, quem é que pode, se precisa de ambulância na porta, mitos e verdades. Então tem vários vídeos aqui que podem te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre o ter um parto em casa, que é um dos assuntos mais tabus da face da terra. Se não é a menstruação, é o parto domiciliar, porque é um assunto que as pessoas não gostam de falar e gera muito tabu ali, um mistério e tal, e a gente tá aqui para desvendar esse mistério, tá? Então, veja aqui a ordem, de acordo com esse estudo, quais são os locais mais indicados. Então, o parto em casa é um parto que vai colaborar para que a mulher não tenha laceração, por exemplo, porque a mulher tem liberdade e ela tá se sentindo segura. Claro que para você ter um parto em casa, primeiro você precisa assistir os outros vídeos para ver se você é uma gestante de risco habitual e se você se sente segura com isso, porque você precisa se sentir segura no local onde você está. Então, se você não quer ter um parto em casa, saiba que o próximo local, segundo evidências científicas, não é o hospital. O hospital é diferente de maternidade e de casa de parto. O hospital é onde a gente trata doenças, fica internado para tratar vírus, bactérias, doenças, fraturas, tudo que é coisa ruim, tudo que é coisa doença. Então é um local muito infectado, muito contaminado, hospital. Muitas cidades pequenas, que é o caso de Foz do Iguaçu, Paraná, que é a minha cidade, os partos acontecem em centros cirúrgicos, que é o local menos recomendado segundo esse estudo. Veja só, o local mais seguro é em casa, que é para o parto acontecer, é o parto domiciliar. Casa de parto é um local onde só acontecem partos, que tem lá a banheira para alívio de dor, a cama, o bercinho aquecido para ter o alojamento conjunto. Tem toda uma ambiência da partolândia que contribui para que a mãe se sinta segura, para que a mãe não sinta tanta dor, porque a ambiência de parto, ela deve ser levada em consideração também como a mulher está se sentindo. Então, em primeiro lugar, na nossa casa, a gente se sente melhor, a gente tem mais liberdade, a gente tem voz. Nós somos a dona da casa, então nós conseguimos coordenar uma equipe, a gente consegue lidar com as coisas, E você precisa ter uma boa equipe para que quando você entre na partolândia, quando você esteja lá na fase do expulsivo, as coisas aconteçam, a sua doula esteja ali para te apoiar física e emocionalmente, no alívio de dor, no alívio psicológico também. Só que eu quero que você entenda de uma vez por todas que o nosso sistema público faz de colocar as mulheres para parir no centro cirúrgico é para economizar dinheiro, não é porque é o local mais seguro, é porque é punk, montar ali uma casa de parto, mas o ideal é sim, se a mulher não se sente segura em casa, porque tem medo que aconteça alguma coisa, que a segunda opção dela seja casa de parto.
e não hospital, né? Então, como eu já falei antes, o hospital ele é para tratar doença, ele é para tratar fraturas, vai tratar um vírus. A gente está no meio de uma pandemia, né? Então, muita gente contaminada no hospital, às vezes tem ali paciente com Covid, acabou de fazer uma cirurgia e aí logo em seguida entra no centro cirúrgico a parturiente para ganhar bebê. Então, esse estudo ele mostra pra gente os locais mais seguros para um parto acontecer. Em casa, e se a mulher não se sente segura em casa, que ela vá para uma casa de parto. Ela é mais acolhedora do que um centro cirúrgico. Centro de parto normal, que é onde acontecem partos normais e eventualmente ali pode ter um parto cesárea se precisar. O parto hospitalar, ele pode acontecer, né, no hospital, só que em suítes de parto, né? Então, se você está dentro de um hospital, que você seja levado para um quarto, né, com banheiro ali, que seja uma suíte de parto, para que as pessoas não entrem a qualquer momento, como entram no centro cirúrgico, e que fique ali mais aconchegante, passando essa segurança para a mulher. Os locais convencionais menos recomendados são o parto hospitalar em ambiente cirúrgico, porque não tem local mais contaminado, principalmente no meio de uma pandemia, que um centro cirúrgico, né? Então tem muita gente que acredita no mito que tem que esterilizar a casa para ter um parto domiciliar. Não existe isso, nem na casa nem no hospital. Ninguém vai esterilizar o hospital para você entrar e ganhar seu bebê. O máximo que vai acontecer ali é a limpeza diária do hospital normal, mas não vai esterilizar tudo para o bebê nascer. E você vai estar exposta, né, à Covid-19, que é a doença do SARS, do vírus, do coronavírus, e no meio de uma pandemia. Então, nesse contexto pandêmico, o parto domiciliar planejado, segundo evidências científicas, é o mais recomendado. E eu posso te ajudar a planejar um. Só que você precisa se inscrever aqui, né, e acompanhar. Lá no Instagram eu também coloco muito conteúdo gratuito sobre isso. Mas se você não se sente bem, né, você acha que vai dar errado, alguma coisa, eu também vou fazer os próximos vídeos sobre, se der alguma coisa errada, como que acontece. Você quer saber se você pode ter um parto domiciliar, quais são os critérios para gestante poder ter um parto em casa, tem nos vídeos anteriores. Mas você precisa ser uma gestante de baixo risco, uma gestante de risco habitual, ou seja, uma gestante saudável. Você precisa ter um acompanhamento pré-natal certinho, tá fazendo certinho todos os exames, cuidar bem da sua saúde, não fumar, não ficar perto de quem fuma, para evitar possíveis intercorrências no parto, para que não haja transferência para o hospital. Pode haver transferência para o hospital? Pode, mas muito provável porque a mulher queira tomar uma analgesia e queira fazer um parto diferente do domiciliar. Se isso não é uma opção, as nossas políticas públicas, elas deveriam ter casa de parto ou centro de parto normal, ou dentro do hospital, o local não deveria ser no centro cirúrgico, deveria ser na suíte de parto, mas por questões econômicas, né, que a gente sabe aí que querem sempre economizar quando dizem respeito à estrutura, né, então por isso é que não é feito dessa forma como apresentam as evidências científicas, mas a gente precisa quebrar esse tabu de que o parto domiciliar, o parto em casa é o mais, sei lá, louco, hippie e qualquer outro estereótipo que criaram. O parto domiciliar é o mais antigo de todos os partos, que foi levado para o hospital há 70 anos, e eu entendo até por que foi levado, né? Afinal de contas, na época não tinha ultrassonografia, então você não sabia se o bebê estava transverso, né? Que é uma das poucas indicações da cesárea. Mas hoje já não, hoje a gente já tem toda uma estrutura para parir em casa. Essa estrutura pode ser levada em casa. Você precisa encontrar uma equipe, eu te ajudo, eu falo sobre isso aqui no canal, tem vídeo anterior sobre isso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre se acontecer alguma coisa, tá? Eu parto em casa, tem lá a enfermeira obstetra, parteira, tem a doula, as parafernália toda, do parto normal. E se acontecer alguma coisa, o que acontece, minha filha? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, mas precisamos quebrar o tabu, quebrar o silêncio do parto domiciliar. Ele é, segundo evidências científicas, o mais recomendado, principalmente num contexto pandêmico. Se você é uma gestante de baixo risco, você pode ter um parto em casa, se gestante de baixo risco. Mas você precisa ter uma equipe te assistindo. Não pode ser um parto desassistido, que aí sim vai ter problema. Então tem que encontrar uma equipe, e essa equipe normalmente é uma enfermeira obstetra com experiência, né? Então veja o portfólio dessa enfermeira, converse com quem já pariu com ela. Só que saiba que se você está pensando em ter um parto domiciliar planejado, seja por conta de você desejar muito isso ou para não se contaminar com a Covid-19, com
o vírus, o coronavírus. Você tem que saber que parto domiciliar planejado não é nenhuma loucura, ele tem embasamento científico, além de ser parto mais antigo. O parto hospitalar, ele tá lá para salvar vidas, e não são todos os partos que precisam de salvação. Se você tiver alguma dúvida com relação ao parto domiciliar, escreva aqui nos comentários, deixe sua sugestão de vídeo sobre esse tema que eu vou gravar para vocês, tá? Então que fique claro que hospital é diferente de maternidade. Na minha cidade a gente tem um hospital e o parto normal acontece dentro de um centro cirúrgico, que é o local menos recomendado para se ter um parto normal. Então o primeiro local é casa, depois vem casa de parto, centro de parto normal, se tiver no hospital é numa suíte de parto, e o último local recomendado segundo a Cochrane Review 2012 é o parto hospitalar num ambiente de centro cirúrgico, tá? E também os não recomendados são o parto domiciliar sem assistência, que não tem como isso acontecer, isso não pode acontecer, mas o planejado, ele é um indicado. E o próximo vídeo vai ser parto domiciliar planejado. E se acontecer alguma coisa, o que a gente faz? É na próxima quinta-feira, então inscreva-se e ative as notificações. Agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!